Fala, noturnos! Tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno, esse é o canal do Leitor Noturno e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o lançamento de Daniel Silva, novo livro do Gabriel Allon, A Violoncelista, e algumas curiosidades que o livro me causou e que eu fui atrás para saber qual era a história real. Então se liga aí no vídeo. Antes de mais nada, se inscreva aqui no nosso canal, deixe seu like no vídeo e me conte se você sabia essas curiosidades. Essas curiosidades não, eu vou falar mais sobre uma delas que me tocou muito no livro, assim. Vamos para ela, me conta aí se você já sabia, se você imaginava isso, se deu um grande boom na sua cabeça como deu na minha. A Violoncelista vai contar a história do assassinato de um amigo do Gabriel Allon, Viktor Orlov, um cara que ajudou muito ele, né? Um russo que ajudou muito ele e que estava escondido na Inglaterra e acaba sendo envenenado. Ele é envenenado de uma maneira muito interessante, assim, né? Porque entregam papéis para ele e nesses papéis tem um pó que é envenenado e ele acaba falecendo por isso. O Gabriel Allon, se vendo perto da morte de um amigo, né, o cara que tinha salvado ele já num livro anterior, salvado a vida dele, tinha ajudado muito ele, e ele disse, não, eu preciso ir lá, vou investigar isso, porque tem coisa muito séria por trás dessa história e eu preciso descobrir o que que é. E é isso que ele faz, vai começar a investigar as coisas e no meio dessas investigações ele descobre que por trás existe uma grande força russa que está tentando criar uma nova guerra, criar um conflito dentro da Europa, e eles começaram atacando essas pessoas que poderiam ser alguma ameaça para elas, alguma ameaça para esses planos, e ele vai a fundo nisso para tentar descobrir como parar essa organização, como parar esse início de guerra, o que ele pode fazer para evitar isso, além de descobrir e de conseguir prender quem fez com que o seu amigo morresse. Então, essa é a tônica do 21º livro da série, né, da saga de Gabriel Allon, o espião do MI6 mais conhecido da história da literatura. Cara, eu gosto muito do Gabriel, gosto muito da literatura do Daniel Silva. Ele tem uma pegada muito interessante que já falei em algumas lives minhas aqui, já falei também nos clubes de leitura e lá no Instagram, que é uma pegada de uma literatura que não é tão famosa aqui no Brasil, que não chega ao grande público. Por quê? Porque é uma pegada mais investigativa, ela vai tratar de estratégias de guerra, vai tratar de espionagem, não vai ter aquela ação propriamente dita, troca de tiros, até existe em algum momento, mas não é esse o foco principal da história, então se cria uma outra coisa em volta disso, que é essa questão da espionagem, que é feita de uma maneira muito na calada da noite, assim, que é feito muito de uma forma espiã, né? E é um estilo de livro que agrada muitos homens, né? É difícil encontrar um homem que não goste da leitura do Daniel Silva, porque ele transporta para a literatura aquilo que a gente gosta de ver no cinema, né? Aquilo que o público masculino mais procura no cinema, né? Tipo os filmes do 007 e coisas assim. É uma história que envolve um detalhe que eu gosto demais, que me agrada muito em estudar tanto fora da literatura como em livros que eu leio, principalmente ficção, quando eu encontro isso é muito interessante, que é a questão da geopolítica, né? A Isabel Allende faz um pouco disso também dentro dos seus romances históricos, de falar da geopolítica daquele momento histórico que ela está apresentando, e o Daniel Silva, através do Gabriel Allon, fala dessa política através na atualidade e através das suas histórias ali, dos problemas que o Gabriel tem que resolver livro após livro, né? Então, já teve que lidar com sheiks árabes, com a expansão desse dinheiro que a gente não sabe muito bem de onde vem. A Rússia é uma questão recorrente dentro das histórias do Gabriel, é alguma coisa que aparece bastante ali, porque tem essa tensão muito grande, né, entre Inglaterra, Estados Unidos e a Rússia, então fica algo que muitas vezes aparece nos livros dele. E dessa vez ele aborda uma questão que eu achei muito, muito interessante, porque onde que ele vai pegar essa organização? Como ele decide que vai ser o lugar de foco dele, aonde ele vai invadir para tentar parar com esses planos dessa organização russa? É no dinheiro deles. É a grande sacada do Gabriel nesse livro, não é um spoiler, porque isso é bem do enredo do livro mesmo, e é o que eu quero tratar com vocês aqui. Porque ele diz assim, se eles estão fazendo esses atentados, se eles têm tantas pessoas, se eles estão
procurando bombas, eles estão fazendo isso com algum dinheiro, e esse dinheiro tem que vir de algum lugar. As pessoas já não fazem mais tantos negócios com essa organização, porque sabe para onde vai o dinheiro dela, onde que vai o lucro dela, então ela tem que pegar dinheiro de outros lugares, que talvez sejam lugares escusos, e transformar esse dinheiro num dinheiro real, num dinheiro que vai poder fazer com que ele compre bombas. Além do que, não é muito normal tu fazer uma transação com pessoas desconhecidas para comprar bombas, para comprar venenos para se pôr em cartas, por exemplo. Então, tu precisa ter um banco que aceite fazer isso. E isso não é ficção, porque durante a Segunda Guerra Mundial foi justamente isso que potencializou o nazismo. E ele traz isso dentro da história, porque ele faz essa comparação. Ele diz, os nazistas fizeram isso lá atrás e eles estão fazendo agora, e nós temos que pegar eles no dinheiro. Porque sem dinheiro, seca a oportunidade, seca a chance deles comprarem essas coisas, seca a chance deles expandir os negócios deles. Então a gente precisa secar o dinheiro. Aonde que a gente vai descobrir esse dinheiro? Aonde que vai estar esse dinheiro? E aí ele vem com a sacada de que existe um banco, que é o banco mais sujo da história do planeta, que é o banco que financiou os nazistas e agora está financiando essa organização russa. O nome do banco na ficção é Rhinus Bank. Tá? Mas esse banco existiu de verdade, e aí quando eu tava lendo, ele passa tanto um realismo para a história, que eu disse assim, eu preciso saber se isso daí é verdade ou não. Será que existe esse Rhinus Bank? Será que existe? E o nome desse banco é Rhine Bank, que é o banco que faz isso, que transforma essas coisas. E lendo o livro, eu fiquei pensando, será que existe o Rhine Bank? Será que esse Rhine Bank é algo real? Será que existe um banco com esse nome? Eu fui atrás no Google e não existia. Existia só as citações diretamente tiradas do livro. E aí eu disse, cara, quem financiou os nazistas? Eu preciso saber disso. Vou terminar esse livro, vai ser a primeira coisa que eu vou procurar, porque é algo realmente muito real e que é muito pouco falado. Essa questão financeira que move o mundo, que move várias coisas. A gente já vê durante a guerra da Rússia agora com a Ucrânia lá, os outros países deixando de comprar coisas russas, a Rússia tendo uma moeda que ela gostaria que fosse uma moeda única dela e que as coisas ali dentro do país rolassem com essa moeda, e os outros países deixando de aceitar essa moeda. E eu disse, cara, é muito genial tu colocar isso num livro de ficção, e fui procurar qual era o banco que tinha financiado os nazistas, se tinha existido isso mesmo, se isso tinha sido algo plausível, algo real, mas eu não precisei procurar nem na internet, porque no final do livro, lá naquelas partes lá de agradecimentos e notas do autor, o próprio Daniel Silva fala sobre isso, fala, o Rhine Bank não existe, tá? Ele não existiu, mas a ideia dele existiu, tudo que ele fez, que eu disse que ele fez pro nazismo, teve um banco que fez isso, tem um banco que é o banco mais sujo do mundo, e o nome desse banco é um banco alemão, né? E é o banco Deutsche Bank AG. Tá? Esse é o nome do banco que financiou os nazistas. E aí eu fui pesquisar um pouco mais sobre esse banco, né, para saber um pouco da história, como tinham funcionado as coisas. Ele foi responsável por ter todas as contas do Hitler, ele foi responsável por fazer todas as transferências dos nazistas, fazer pagamento pros generais da SS, fazer o pagamento para os funcionários ali. É um banco que distribuiu muita renda naquele momento. E aí entra um detalhe que a gente não pensa muitas vezes, mas o nazismo foi bom para essa galera que estava lá, né? Por isso que eles queriam continuar empregando esse regime tão abominável. Mas o valor de mercado desse banco, ele quintuplicou durante a parte do nazismo. A Alemanha virou um país muito, muito rico por causa de tudo que acontecia ali dentro dela, por causa das novas conquistas e o dinheiro que era gerado ali. E esse banco virou um dos bancos mais importantes da Alemanha, que é o banco mais importante da Alemanha, mais importante do Império, por justamente fazer essas coisas por baixo dos panos, fazer essas coisas criminosas e ajudar o maior crime que aconteceu aí na nossa história. Então isso é uma coisa que o livro me pegou muito, e eu resolvi trazer isso pro vídeo para falar de A Violoncelista, porque, cara, tu ter essa informação explodir a tua cabeça, tu ir atrás dessa informação,
tu querer saber mais disso, tu aprender mais sobre isso, é justamente uma das coisas que mais me atrai na literatura. Talvez a que mais me atraia, junto com as viagens que a gente faz pelo mundo literário. Mas isso de tu aprender coisas, de a curiosidade te aguçar, ser aguçada por causa de um livro, é algo que realmente é o ápice assim, da literatura. E é algo que está muito dentro da literatura do Daniel Silva, né? Então tem muita gente que eu indico os livros do Daniel Silva, o pessoal diz, não, eu odeio, cara, é muito ruim o livro do Daniel Silva, é um livro paradão e tal. Mas ele tem essa pegada de espionagem, ele tem essa pegada de te dar informações que são ficção, mas que elas têm um fundo de realidade ali dentro, elas são baseadas em algo real, que é simplesmente fabuloso. Um dos outros pontos também que ele coloca nessa parte de notas do autor é que tem uma personagem dele que se chama Anna Rolf, que é uma violinista, não a violoncelista, uma violinista que ajuda ele no contato com a violoncelista, que é uma pessoa que vai ajudar ele a entrar no Ryan Bank lá para conseguir confabular as coisas que ele precisa, descobrir informações sobre esse banco. E essa pessoa também é inspirada numa violinista famosa, que o nome dela é Janine Jansen, e ele pede desculpa por usar o nome dela de um jeito diferente e também por criar uma história ali ficcional baseada na pessoa dela. E a Anne Rolfe já apareceu em outros livros dele, como por exemplo O Assassino Inglês, que é o segundo livro dessa série. Então a gente tem assim recorrentes personagens que vão aparecendo, como o próprio Victor Orlov, que tinha aparecido em outro livro do Gabriel, salvando a vida dele e tudo mais, e aí agora reaparece morrendo e que causa toda essa comoção que vai fazer ele buscar a resolução desse problema aí, vai criar um enredo dessa história. Se você tá pensando, preciso ler os outros 20 livros para ler A Violoncelista? Não, tu não perde nada, ele dá esses detalhezinhos assim, tem essa parte de que o Victor Orlov era um grande amigo dele, que acaba morrendo, mas isso também dentro do contexto da história, quando ele recebe a notícia, ele diz, cara, esse cara me salvou em tal época, esse cara foi uma pessoa muito importante na minha vida, então ele vai meio que te explicando, pelo menos te situando na importância daquele personagem. Não precisa ler os anteriores, mas é uma daquelas séries que vale a pena você ler do primeiro até o 21º, porque são todos livros maravilhosos. 21º por enquanto, porque lá nos Estados Unidos, agora 19 de julho, sai o 22º livro dessa saga, e o nome do livro é Portrait of an Unknown Woman, que é o retrato de uma mulher desconhecida, e a história vai ser também envolvendo essa parte escusa, né, essa parte de espionagem, e ele vai tentar descobrir o que está por trás da aquisição de um dos quadros mais famosos do mundo, o que está por trás da compra de um quadro extremamente caro, e aí ele vai querer saber quem comprou, por que comprou, o que estão fazendo com o dinheiro desse quadro. Mais um livro muito bom que deve chegar aqui no Brasil no ano que vem, já que a HarperCollins tem trazido os livros do Daniel Silva, do Gabriel Allon. Todos os livros são lançados pela Harper, não demora muito para chegar, né? Não leva nem um ano para o livro ser lançado, e ficaremos aqui no aguardo deste novo livro. Uma outra curiosidade também do livro, e aí entra um ponto negativo, tá? Eu não dei 5 estrelas pro livro por causa desse aspecto, tá? De dois aspectos. Um, porque é o livro com menos ação dos que eu já li do Gabriel Allon, então isso me deixou um pouquinho... comparando com os outros livros, eu achei um pouquinho pior. Mas o outro fato é que ele tenta situar a história dentro do universo da Covid-19, né? Dentro da pandemia. E isso acabou me causando assim uma certa expectativa de que a pandemia fosse influenciar muito dentro da história. E ela aparece pouquíssimas vezes, assim, tipo, ele vai viajar de tal coisa, aí ele fala que tem que colocar máscara e tal, aí ele vai conhecer uma pessoa e ele diz que não sabe se é aquela pessoa porque a pessoa tá usando máscara, tem esses detalhezinhos, mas o que eu achei pior foi que tem momentos assim que são bem difíceis de tu acreditar que aquilo dali tá acontecendo, tá sendo feito daquela forma, como por exemplo em uma passagem onde tem várias pessoas escondidas dentro de um cubículo lá, e que essas pessoas fazem teste de Covid todos os dias para saber se alguém tá infectado ou não, e aí há um super controle que, tipo, eu acho que não ia acontecer, sabe? Então é algo bem que eu fiquei assim... esperava mais dessa parte da história, assim como
ele não precisava ter colocado isso dentro da história, porque o universo do Gabriel, ele é um universo assim que, na minha cabeça, ele estava bem pra frente de 2020, assim, por toda a tecnologia que existe por trás do Gabriel, por todas as coisas que ele utiliza, pelas mudanças do universo, do mundo que já aconteceram dentro da ficção ali, como, por exemplo, do Troca de Papas e coisas do tipo, que tem livros sobre isso. Então eu achei que já fosse bem mais avançado e que ele tentar colocar isso foi algo que era desnecessário, tá? Mas ao mesmo tempo que é desnecessário, quando eu fiquei sabendo que ia se passar dentro desse momento terrível que nós temos vivido, eu achei assim, pá, que legal, ele vai trazer então uma parte de espionagem aí, ou talvez vai fazer uma investigação sobre o vírus, porque também envolve muito a questão da China e tudo mais, só vai ser sobre isso, vai ser legal. Acabou não sendo nada demais, assim, isso acabou me decepcionando um pouco, por isso eu acabei dando 4 estrelas pro livro, mas é um livro muito bom para quem gosta da série, bem imperdível, né, todos os livros para quem acompanha o Gabriel Allon, é daqueles que antes de sair na livraria tu já tá comprando na pré-venda. Quem não conhece, é um livro interessante para você ter uma primeira experiência, principalmente se você gosta dessa parte de geopolítica, de guerras, de espionagem. É um livro que realmente vai fazer você ler mais. E é um livro muito, eu indico esse livro muito para público masculino, tá? Tem muitas seguidoras, meu público é majoritariamente feminino, mas tem muitos seguidores que me perguntam, o que que eu preciso, qual livro eu posso dar pro meu marido para ele gostar de ler? Os livros do Gabriel Allon são uma boa chance aí de um homem gostar mais de ler através desses livros, através dessa série. E com certeza, se ele gostar do 21º, ele vai procurar lá desde o primeiro livro, porque a série é muito, muito boa. Tem essa questão que talvez não seja a pegada, mesmo que envolvendo crime, mesmo que o público feminino também goste dessa questão de true crime, de uns livros um pouco mais de suspense, assim, tal. Não é a pegada desse livro e tem muitas seguidoras, a gente já leu um livro do Gabriel num dos meus clubes de leitura. E eu tenho muitos seguidores que odeiam o Daniel Silva por causa desse estilo literário, assim. Então, funciona muito mais com homens e é uma boa porta de entrada para aquele cara que tá há tempo sem ler nada, tá há tempo sem pegar um livro, assim, real para ler e tá querendo espairecer um pouco uma história muito interessante que não seja na telinha da TV que ele vai ver, seja através do livro. É uma boa dica, é uma boa sacada e com certeza você vai gostar, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do livro A Violoncelista, de Daniel Silva, lançamento da HarperCollins, maravilhoso, gostei muito. Em breve trago mais sobre o escritor para vocês. Me contem aqui nos comentários se vocês já conhecem o Gabriel Allon, se vocês conhecem o Daniel Silva, e me digam aí se vocês sabiam dessa história do banco nazista e tudo mais. Me contem aqui embaixo. Valeu, tchau, tchau, até semana que vem, e boas leituras!